Você já se perguntou até onde a dor pode nos levar? Para Ana, uma jovem de 25 anos, essa pergunta reverberava em sua mente como um eco incessante. Crescendo em uma pequena favela no Rio de Janeiro, Ana sempre sonhou em ser artista. Mas a realidade em que vivia parecia um muro intransponível, uma barreira entre suas aspirações e a vida cotidiana marcada pela luta e pelo sofrimento. Ana era uma artista nata, mas sua vulnerabilidade era palpável. Filha de uma mãe solteira que trabalhava como faxineira, ela via a vida passar em meio a escassez e dificuldades. As cores vibrantes de sua imaginação contrastavam com a monotonia cinza de seu bairro, onde a violência e a falta de oportunidades eram companheiras constantes. Cada dia era uma batalha, e a arte se tornava seu refúgio, um espaço onde ela podia sonhar, mesmo que por instantes. Mas, ao mesmo tempo, havia um medo profundo que a acompanhava. O medo de não ser o suficiente, de nunca conseguir escapar daquela vida. O cenário em que Ana vivia era hostil. O barulho dos tiros ecoava pelas ruas à noite, e a luz do dia era muitas vezes ofuscada pela fumaça das brigas e pela desesperança que permeava o ar. A favela, com seu labirinto de casas precárias e vielas estreitas, era um microcosmo de luta, onde os sonhos eram frequentemente esmagados pela realidade implacável. No entanto, no coração daquela comunidade, havia também uma força indomável, um espírito de solidariedade que unia as pessoas em meio ao caos. Ana, assim como muitos de seus vizinhos, carregava um desejo ardente de mudança. No entanto, a vida de Ana estava prestes a dar uma guinada inesperada. Um evento devastador a forçou a reavaliar tudo o que acreditava. A morte repentina de sua mãe, vítima de violência nas ruas, deixou um vazio profundo em seu coração. A dor que ela sentiu era tão intensa que parecia consumi-la por inteiro. O mundo que havia construído ao seu redor desmoronou, e ela se viu à mercê da tristeza, da raiva e do desespero. A perda não era apenas um luto, era um grito por mudança, um chamado para que ela se levantasse e lutasse pelo futuro que sua mãe sempre desejou para ela. Com o peso da ausência de sua mãe, Ana se viu diante do maior conflito de sua vida. Como transformar a dor em força? Essa pergunta a acompanhava em cada momento, a impulsionando a buscar respostas. Ao mesmo tempo, ela enfrentava a pressão da sociedade que a cercava, que dizia que sonhar alto era para os privilegiados, não para alguém como ela. As dificuldades financeiras eram uma constante, e a luta diária para sobreviver tornava sua jornada ainda mais desafiadora. Ana precisava de um novo propósito, algo que a motivasse a continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. Foi em meio a esse turbilhão emocional que Ana conheceu Jorge, um artista de rua que havia se tornado uma lenda em sua comunidade. Com seu jeito único de transformar lixo em arte, Jorge era um exemplo vivo de como a criatividade poderia florescer, mesmo nas condições mais adversas. A amizade entre Ana e Jorge se formou de maneira inesperada e, apesar das diferenças, a conexão era instantânea. Ele a inspirou a olhar para sua dor de uma nova perspectiva, a entender que a arte poderia ser não apenas uma forma de expressão, mas também um poderoso instrumento de transformação. Assim, entre conversas profundas e risadas sinceras, Ana começou a se reerguer. A dor, que antes parecia um fardo insuportável, agora se transformava em combustível para sua arte. Com cada pincelada, ela dava vida às suas emoções, às suas lutas e aos sonhos que ainda pulsavam dentro de si. Mas o caminho não era fácil. As cicatrizes da perda e da luta diária ainda estavam presentes, e a dúvida frequentemente sussurrava em seu ouvido, questionando sua capacidade de seguir em frente. A jornada de Ana é um reflexo de muitos que, como ela, enfrentam adversidades em busca de seus sonhos. Através de sua história, somos convidados a refletir sobre o poder da dor e como ela pode nos moldar, nos fortalecer e nos levar a caminhos inesperados. À medida que Ana luta para transformar sua dor em arte, ela também descobre que é possível encontrar beleza mesmo nas situações mais sombrias, e que, por trás de cada desafio, pode existir uma oportunidade de renascimento.
A amizade com Jorge trouxe um sopro de vida para mim, como se ele tivesse acendido uma chama que eu pensava ter se apagado. Mas essa luz também trouxe consigo sombras que eu não esperava. Jorge, com seu jeito irreverente e sua visão artística, me fez ver a beleza em coisas que antes eram apenas lixo, mas, ao mesmo tempo, ele carregava seus próprios demônios. O peso da responsabilidade social que ele sentia em relação à comunidade o tornava impetuoso e, muitas vezes, distante. Ele queria que todos ao nosso redor vissem o potencial que havia na arte, mas o desespero da vida nas ruas o levava a agir impulsivamente. Em meio a tudo isso, as dificuldades financeiras começaram a se agravar. Minha mãe havia deixado algumas dívidas e a pressão para quitá-las começou a me consumir. O aluguel da casa estava atrasado, e eu sabia que se não pagasse logo, a situação ficaria ainda mais complicada. A arte, que deveria ser meu refúgio, tornava-se um fardo, uma cobrança constante. Fui chamada para participar de uma exposição de arte local, mas as taxas para me inscrever pareciam impossíveis de pagar. A dúvida começou a se infiltrar em mim. Eu realmente era uma artista? Com as contas se acumulando e a pressão crescendo, as cores vivas que antes preenchiam minha mente agora pareciam desbotadas. Um dia, Jorge me convidou para um evento em que ele apresentaria uma performance ao vivo. Ele estava empolgado, acreditando que seria uma grande oportunidade para ambos. Ele me incentivou a expor algumas de minhas obras, mas a ideia de me expor publicamente me aterrorizava. O medo de ser julgada, de não ser boa o suficiente, apertava meu peito como uma viseira. O evento se aproximava e, ao invés de me sentir animada, eu estava paralisada. O que se esperava de mim? E se eu falhasse? Comecei a evitar Jorge. Não queria que ele visse minha fraqueza. Em meio a essa batalha interna, conheci Clara, uma mulher da comunidade que trabalhava no centro cultural local. Ela era uma artista reconhecida e havia passado por experiências que a moldaram. Clara se aproximou de mim em um dos eventos e, com sua sabedoria, me fez perceber que a arte é, em última análise, uma expressão pessoal, e não uma competição. Ela me falou sobre suas próprias lutas e como conseguiu superá-las. Ouvindo-a, comecei a entender que a dor que sentia poderia ser transformada em algo significativo. Mas, ao mesmo tempo, a pressão aumentava. Clara era um exemplo de sucesso, e eu me via presa em um ciclo de autocrítica. A cada palavra de encorajamento dela, sentia um peso maior sobre os meus ombros. A amizade com Jorge começou a se deteriorar. Ele sentia que eu estava me afastando e não entendia por quê. Nossas conversas, que antes eram repletas de risadas e planos, tornaram-se tensas. Ele se sentia frustrado, e eu, por minha vez, não sabia como explicar que a pressão estava me sufocando. Um dia, durante uma discussão acalorada sobre o evento, eu perdi a paciência. Você não entende o que é ser eu. Todo mundo espera que eu seja perfeita e eu estou apenas tentando sobreviver. As palavras saíram antes que eu pudesse contê-las, e vi a decepção nos olhos dele. Jorge não era apenas um amigo. Ele era um espelho, refletindo tudo o que eu desejava ser, mas que ainda não conseguia alcançar. A tensão entre nós afetou minha criatividade. As telas que antes se enchiam de cores agora estavam em branco, como um reflexo do vazio que eu sentia. A dor da perda da minha mãe, a pressão econômica e a luta pela aceitação começaram a se acumular como um fardo insuportável. Eu estava à beira de desistir quando Clara me incentivou a participar de uma oficina sobre arte e resistência. No fundo, eu sabia que precisava enfrentar meus medos, mas o receio de falhar me mantinha paralisada. Numa noite, enquanto caminhava pela favela, ouvi os tiros ecoando. O medo tomou conta de mim, e percebi que a dor que carregava não era apenas minha. Ela estava enraizada na comunidade. A luta de todos nós era palpável, e percebi que a arte poderia ser uma forma de resistência, não apenas uma fuga. Nesse momento de clareza, a ideia de transformar minha dor em arte começou a se formar em minha mente, mas eu sabia que precisaria de coragem e de Jorge. Era hora de enfrentar não apenas meus medos, mas também o abismo que se formou entre nós. Assim, com o coração pesado, decidi voltar e procurar Jorge.
Precisava me reconectar, não só com ele, mas com a parte de mim que acreditava na arte como um agente de mudança. A dor era um fardo, mas também uma ponte para algo maior. E talvez, apenas talvez, a amizade poderia ser a força que eu precisava para atravessá-la. Os dias se arrastavam, e a pressão que sentia em relação a tudo ao meu redor só aumentava. A aproximação do evento em que Jorge se apresentaria e onde eu deveria expor minhas obras se tornava um peso cada vez mais insuportável. Quando finalmente tive coragem de procurar Jorge, percebi que o abismo entre nós não era apenas uma questão de palavras não ditas. Era um espaço preenchido por inseguranças e medos que ambos carregávamos. Ao encontrá-lo, a tensão era palpável. Jorge estava mais distante, como se suas chamas criativas estivessem se apagando. E eu, por minha vez, não conseguia encontrar a luz que ele havia acendido em mim. Ele me contou sobre suas frustrações com a comunidade, a falta de apoio e como se sentia um pária entre aqueles que não entendiam sua arte. Ao ouvir isso, uma parte de mim queria abraçá-lo e outra parte se sentia culpada por não conseguir ser a amiga que ele precisava. O conflito entre nós estava claro e a dúvida me consumia. Será que éramos capazes de superar isso? Ao mesmo tempo, as dívidas da minha mãe tornavam-se uma sombra maior em minha vida. O proprietário da casa começou a cobrar visitas, e a possibilidade de perder nosso lar se tornou uma realidade cruel. Para piorar, recebi uma carta de uma entidade de cobrança que não tinha certeza de como lidar. A ideia de não ter um lugar para onde ir me aterrorizava. Comecei a trabalhar em um emprego temporário, mas o estresse de equilibrar tudo parecia impossível. As noites em claro e a falta de apetite me deixavam exausta, e minha aparência começou a refletir isso. As olheiras e o desânimo tornaram-se parte de mim, como se eu estivesse presa em um ciclo vicioso de desespero. Clara continuava a ser uma presença constante, mas não a suficiente para embalar minhas inseguranças. Ela me incentivava a transformar minha dor em arte, mas a cada tentativa de pintar, eu me sentia mais paralisada. As telas em branco me encaravam como um lembrete constante da minha incapacidade de criar algo significativo. O medo de falhar se tornou um monstro que me mantinha prisioneira. E quanto mais Clara falava sobre a importância de expressar a verdade, mais eu me sentia como uma impostora. Um dia, enquanto tentava me concentrar em um esboço, recebi uma mensagem de Jorge. Ele estava frustrado com a falta de apoio da comunidade para o evento e decidiu organizar uma reunião para discutir soluções. No fundo, sabia que ele esperava que eu estivesse lá, mas a ideia de enfrentar o olhar dele, cheio de expectativa, me apavorava. O medo de decepcioná-lo me paralisou novamente, e antes que eu percebesse, estava ignorando suas mensagens. Quando finalmente tomei coragem para comparecer à reunião, a atmosfera era tensa. Jorge estava visivelmente irritado, e a frustração se transformou em uma discussão acalorada entre os presentes. Ele falava sobre a necessidade de unirmos forças para lutar pela valorização da arte na comunidade, mas muitos não compartilhavam de sua visão. Eu me sentia isolada, como se pertencesse a um mundo diferente, sem conseguir me conectar com suas paixões e frustrações. Assistir à sua luta e não poder oferecer apoio era mais doloroso do que eu imaginava. A situação se agrava quando um grupo de jovens começou a se envolver em atividades ilícitas, e as tensões entre as gangues da comunidade aumentaram. Jorge estava determinado a usar a arte como uma forma de resistência, mas a violência se tornava uma realidade palpável. Vi amigos meus em situações perigosas, e o medo começou a se instalar em meu coração. A arte, que um dia parecia um refúgio, tornou-se um campo de batalha. Em meio a tudo isso, a pressão financeira estava à beira de me consumir. A ideia de perder a casa e a possibilidade de um futuro incerto me deixava sem ar. As contas se acumulavam, e eu me vi diante de uma escolha desesperadora: continuar lutando por um sonho que parecia cada vez mais distante, ou desistir e buscar uma vida mais inconvencional para tentar sobreviver. A amizade com Jorge estava à beira de desmoronar. A falta de comunicação e a pressão externa começaram a criar fissuras. Eu não sabia como explicar que me sentia perdida,
que a pressão estava me sufocando. E quando ele finalmente me confrontou sobre meu afastamento, as palavras que saíram da minha boca foram duras e cheias de dor. Você não entende, Jorge. Tudo isso é muito para mim. Eu não sei se sou capaz. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhando nos olhos dele, percebi que não era apenas o nosso vínculo que estava em jogo. Eu estava lutando contra meus próprios demônios. O olhar de Jorge, que um dia havia me enchido de esperança, agora refletia a própria frustração e dor que eu sentia. Foi um momento de revelação. Eu precisava enfrentar não apenas os desafios externos, mas também os internos. A arte era meu grito de resistência e talvez, apenas talvez, eu ainda pudesse encontrar minha voz. A atmosfera estava carregada de tensão naquela noite. O evento em que Jorge se apresentaria se aproximava, e eu sabia que precisava tomar uma decisão. A pressão sobre meus ombros era quase insuportável, mas o que eu não esperava era que um acontecimento inesperado mudaria tudo. Enquanto caminhava distraída, perdida em meus pensamentos, ouvi gritos vindos de um beco próximo. A curiosidade me levou a me aproximar. O que vi me paralisou. Um grupo de jovens, entre eles alguns que eu conhecia, estava cercando um rapaz. A cena era violenta. Eles estavam se preparando para agredi-lo. Um impulso incontrolável tomou conta de mim. Eu sabia que não era a hora de hesitar. Corri para o meio da confusão e gritei, pedindo que parassem. Para minha surpresa, o grupo se virou para mim, confuso. Eu estava assustada, mas a adrenalina me fez sentir uma força que eu não sabia que possuía. Vocês não precisam disso. A arte pode ser a resposta, não a violência. Eu gritei, mesmo sabendo que minhas palavras poderiam não ter efeito. Mas algo no meu tom firmou a atenção deles. Os olhares começaram a mudar. O rapaz que estava prestes a ser agredido olhou para mim, e eu vi uma centelha de esperança nos seus olhos. Um dos jovens se aproximou, e eu percebi que estava me arriscando. Mas, em vez de me atacar, ele questionou. E o que você sugere? A arte não paga as contas. Nesse momento, percebi que tinha a chance de mudar a narrativa. A arte pode unir, pode inspirar. Vamos fazer algo juntos em vez de espalhar violência, disse, tentando criar um espaço de diálogo. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão de emoções. O grupo, que antes parecia tão unido em sua fúria, começou a se dispersar. Alguns se afastaram, outros ficaram em silêncio, refletindo sobre minhas palavras. O jovem que eu havia tentado proteger se levantou lentamente, e juntos começamos a falar sobre a possibilidade de usar a arte como uma forma de resistência. Fui tomada por um sentimento de alívio e alucinação. Essa foi a primeira vez em semanas que senti que poderia realmente fazer a diferença. Aquele momento se tornou um divisor de águas. Quando voltei para casa, meu coração estava acelerado. A adrenalina começava a se dissipar e uma onda de emoções conflitantes me atingiu. Eu havia enfrentado o medo, mas a dúvida ainda pairava. Será que realmente conseguiria transformar essa experiência em algo positivo? A arte que antes parecia um fardo agora parecia uma possibilidade, um caminho a seguir. Eu precisava compartilhar isso com Jorge. Precisava que ele entendesse que poderíamos encontrar uma nova maneira de lutar. Nos dias seguintes, a cena do beco não saía da minha cabeça. A conversa com aqueles jovens, a maneira como a arte e a criatividade poderiam ser um antídoto para a violência, começava a tomar forma em minhas ideias. Aquele momento de coragem me fez perceber que tinha um papel a desempenhar. A pressão financeira e as incertezas ainda estavam lá, mas agora havia uma nova luz. Eu não poderia permitir que meus medos me paralisassem. Eu precisava agir, não apenas por mim, mas por todos nós que lutávamos em silêncio. Finalmente decidi procurar Jorge. Encontrei-o em seu estúdio, cercado por telas e tintas, mas com um olhar distante. Ao contar sobre o que havia acontecido, vi suas chamas criativas começarem a reacender. Precisamos fazer algo, Jorge. Precisamos mostrar a eles que a arte é mais poderosa do que qualquer arma, disse, sentindo a determinação crescer dentro de mim. Ele me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. A conexão que parecia perdida começou a ressurgir.
e juntos começamos a planejar uma intervenção artística na comunidade. Aquela noite de confrontação se tornou o catalisador que eu precisava. A partir daquele momento, a arte não era mais apenas uma forma de expressão, mas um grito de resistência, uma maneira de nos unirmos e enfrentarmos nossos demônios juntos. O medo ainda estava presente, mas agora eu sabia que não estava sozinha. Jorge e eu estávamos prontos para enfrentar o que viesse, e isso fazia toda a diferença. A esperança, antes sufocada, começava a florescer novamente. Naquela manhã, o ar estava pesado com a expectativa. O evento que havíamos planejado com tanto carinho se aproximava, e eu sabia que o sucesso da nossa intervenção artística dependia não apenas do que iríamos apresentar, mas também do que estávamos dispostos a enfrentar. O grupo de jovens que havia me cercado no beco ainda pairava em minha mente. Meu coração batia forte enquanto eu olhava para Jorge, que estava concentrado em seus esboços, mas percebi que sua expressão estava mais ansiosa do que confiante. E se eles não aparecerem? E se tudo isso for em vão? Jorge perguntou, quebrando o silêncio. Naquele momento, percebi que o seu medo refletia o meu. Mas não era apenas a incerteza que nos assombrava. Era a possibilidade de falhar em nossa missão de mostrar que a arte poderia ser um caminho para a paz. Respirei fundo e lembrei-me das palavras que tinha dito no beco. A arte poderia unir, a arte poderia inspirar. Jorge, precisamos acreditar. Se não fizermos isso, o que será de nós? O que será da nossa comunidade? A determinação em minha voz soou mais forte do que eu mesma esperava. Quando o evento começou, a praça estava cheia. Jovens, adultos e crianças se aglomeravam, mas as expressões em seus rostos eram variadas: curiosidade, indiferença, ceticismo. O nervosismo começou a se espalhar pelo meu corpo. Olhei para Jorge, que estava ao meu lado, e vi que sua mão tremia enquanto segurava a pincelada final de sua obra. Precisávamos fazer algo que chamasse a atenção, algo que criasse uma conexão real. Decidimos começar com uma performance que incorporasse a arte e a música, algo que falasse sobre a violência que havia nos cercado. Enquanto eu falava, uma onda de tensão tomou conta da praça, mas ao invés de recuar, eu avancei. Lembrei-me do rapaz que havia tentado proteger e do olhar de esperança em seus olhos. Estamos aqui para mostrar que a arte é mais poderosa do que qualquer arma, que a criatividade pode transformar nossa dor em beleza. Gritei, e o eco da minha voz reverberou entre os espectadores. Mas então, o inesperado aconteceu. Um grupo de jovens, os mesmos que haviam estado no beco, apareceu na multidão, e o clima mudou instantaneamente. Eles estavam ali, prontos para interromper nossa apresentação. A raiva e o desprezo estampados em seus rostos. A tensão era palpável. Isso é uma perda de tempo. Vocês estão apenas fazendo palhaçada enquanto a realidade é outra, gritou um deles, provocando murmúrios entre o público. Meu coração disparou. Era o momento de maior tensão, e tudo parecia prestes a desmoronar. Mas, ao invés de hesitar, lembrei-me dos ensinamentos que havia aprendido em minha jornada. Eu não estava sozinha. Jorge estava ao meu lado, e havia uma comunidade inteira que estava disposta a o ouvir. Olhei para ele e vi que sua determinação estava renovada. Isso não é uma palhaçada, é um chamado à ação, respondi, a voz firme. Se vocês não acreditam na mudança, venham aqui e vejam como podemos transformar nossa realidade juntos. O grupo hesitou e começou a se dispersar lentamente. A energia que antes era de confronto começou a se transformar em curiosidade. Vi que alguns dos jovens que antes estavam prontos para atacar agora olhavam para nós com uma expressão de dúvida. O que começara como um confronto se tornava uma conversa. Jorge, percebendo a mudança, começou a tocar uma melodia suave em seu violão, e o público, antes agitado, começou a se acalmar. A arte se tornou a ponte que nos uniu. Aquele momento de tensão se transformou em um espaço de diálogo e reflexão. Quando a performance terminou, a praça estava em silêncio e então, aos poucos, aplausos começaram a ecoar. Eu havia enfrentado o meu maior medo, a rejeição e a dúvida. Mas o que eu não esperava era que, naquele momento,
A verdadeira transformação aconteceria. A conexão com o público, a empatia que começamos a sentir uns pelos outros, tudo isso se tornou a nossa vitória. Não apenas havia um novo entendimento sobre a arte, mas também uma nova esperança. Ao olhar para Jorge, vi não apenas um parceiro criativo, mas um amigo que havia enfrentado o mesmo medo que eu. A experiência no beco havia moldado nosso caminho, e agora, juntos, estávamos prontos para enfrentar o que viesse a seguir. A arte, mais do que nunca, era a nossa voz, a nossa resistência e nossa esperança. O eco dos aplausos ainda ressoava na minha mente enquanto olhava ao redor. O que começou como um momento de confrontação se transformara em algo mágico. A praça, que antes parecia um campo de batalha entre a arte e a indiferença, agora era um espaço de esperança e diálogo. Sentia uma mistura de alívio e euforia. Não apenas havia conseguido me conectar com o público, mas também havia encontrado uma forma de alcançar aqueles jovens que antes estavam tão distantes. Nos dias que se seguiram ao evento, percebi uma mudança sutil, mas significativa, na comunidade. As conversas sobre arte e seu poder de transformação começaram a surgir em cafés e esquinas. Jorge e eu organizamos workshops de arte e a participação superou nossas expectativas. Aqueles que antes duvidavam da força da criatividade começaram a ver a arte como um espaço de resistência, um meio de expressar suas frustrações e, mais importante, suas esperanças. Jorge e eu nos tornamos mais do que apenas parceiros criativos. Nossa amizade se aprofundou. Ele sempre foi alguém que admirava, mas agora eu o via como um irmão. Compartilhávamos risadas sobre os desafios que enfrentamos e celebrávamos as pequenas vitórias que conquistávamos juntos. Ele me ensinou a tocar violão, e eu o encorajei a experimentar novas técnicas de pintura. Era uma troca de experiências que fortalecia nossa conexão e nos impulsionava a continuar. Refletindo sobre o que havia acontecido, percebi que o evento foi um divisor de águas na minha vida. Antes, eu carregava o peso da dúvida e do medo. Agora, sentia uma nova força pulsar dentro de mim. Aprendi que a vulnerabilidade pode ser uma poderosa aliada. Ao me expor, ao compartilhar meus medos e desafios, eu inspirei outros a fazer o mesmo. A arte, que antes era um escape, tornou-se minha voz, minha ferramenta de mudança. Aqueles jovens do beco, que inicialmente representavam uma ameaça, começaram a se mostrar interessados nas oficinas. Um deles, chamado Lucas, tornou-se um dos participantes mais engajados. Ele trouxe amigos e, juntos, formaram um grupo que se dedicou a criar murais na comunidade. A transformação deles foi impressionante. O que antes era uma fonte de raiva e frustração, agora se tornava um espaço de criação e expressão. A mudança não foi instantânea, mas as sementes que plantamos começaram a florescer. O diálogo entre os diferentes grupos da comunidade se intensificou. Os jovens, que antes se viam como rivais, agora se uniam em torno da arte. Era como se a praça, que um dia havia sido um palco de confrontos, se tornasse um símbolo de unidade. Quando olhei para trás, não pude deixar de me perguntar como tudo isso era possível. A resposta era simples: a coragem de enfrentar o medo e a vontade de se conectar. Eu havia aprendido que a arte não apenas reflete a vida, mas também a transforma. E com isso, encontrei um propósito renovado. Acredito que a verdadeira transformação não vem apenas de eventos grandiosos, mas das pequenas ações do dia a dia, da persistência e do amor que colocamos em cada gesto. As lições que aprendi ao longo dessa jornada me acompanharão para sempre. O medo não desapareceu, mas agora sei que posso superá-lo. E mais importante, percebo que posso inspirar os outros a fazer o mesmo. O que começou como uma luta pela aceitação da arte se transformou em uma luta pela dignidade, pela expressão e pela união. Ao final de tudo, reunimos a comunidade em uma nova celebração, um festival de arte que se tornara uma tradição. A praça estava cheia novamente, mas agora era diferente. As mesmas pessoas que antes olhavam com desconfiança se abraçavam, trocavam sorrisos e compartilhavam histórias. E ali, naquele espaço, eu percebi que havia encontrado não só um lugar para a arte,
mas um lar. A arte realmente era a nossa voz, nossa resistência. E ao olhar para Jorge, vi que juntos havíamos cumprido uma missão que ia além de nós. Havíamos criado um movimento, um espaço onde a criatividade poderia florescer e a esperança pudesse prosperar. O futuro parecia brilhante, e eu sabia que estávamos apenas começando. Agora, eu quero ouvir de você. Como você enxerga o poder da arte em sua vida? Já enfrentou desafios que transformaram sua perspectiva? Deixe seu comentário abaixo e vamos compartilhar essas histórias que podem inspirar outros. E se essa mensagem tocou seu coração, não esqueça de curtir e compartilhar com aqueles que precisam ouvir isso hoje. Inscreva-se no canal e ative o sino para continuar acompanhando mais histórias de transformação e esperança. Sua participação é o que torna este espaço tão especial.